Olá, senhores. Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar a introduzir esse incrível assunto que são os vetores. Os vetores, eles são muito utilizados em diversas áreas, da matemática, da física, da química, da biologia, da economia. Os vetores, eles são realmente aplicados em muitos locais. Às vezes a gente acha que ele aparece só ali na física, etc. Só que aqui com esse curso básico, né, de álgebra linear, a gente vai ver que nós representamos muitas coisas como vetores. Então, assim, é bem importante saber manipular eles, trabalhar com eles. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente pode começar a falar sobre é representando o vetor, assim, mais lá na física, né? Que nem na física. Como é um vetor na física? O vetor na física é desse jeito aqui, ó. É um segmento de reta orientado que tem direção, módulo e sentido e que representa alguma grandeza, né? Por exemplo, ó, eu tenho um vetor aqui assim. Esse vetor, ele tá, como que ele tá distribuído no espaço, digamos assim? A gente vê que ele tá deitado, ele tem um certo tamanho, né? Ó, ele tá deitado, ele tem um certo, ele não tá assim, né? Ou assim, ele tá deitado. Ele tem um certo tamanho, ele tem um certo sentido. Por quê? Porque essa seta aqui indica o sentido dele. Então ele tá vindo da esquerda para a direita, né? Então, na física, a gente define um vetor com três propriedades. As grandezas vetoriais são definidas com essas propriedades aqui, ó. A primeira é módulo. O que que é um módulo? Um módulo é o tamanho do vetor. É o tamanho do vetor. Aqui, tá vendo que esse vetor não tem nenhuma coisa assim? Por exemplo, porque se ele fosse assim inclinado, você concorda que a gente poderia é, dizer que ele tem uma projeção aqui e uma projeção aqui assim? É como se tiver. Imagina que tem uma lanterna aqui e bate aqui nesse vetor. Como que ficaria? Ou o sol tá vindo daqui assim? Ele teria uma sombra. Quando eu olho de cima, quando eu coloco o sol aqui em cima, ele tem uma sombra no chão. E se eu colocar uma lanterna aqui, ele vai ter uma sombra na parede. Ou seja, da forma que ele está distribuído aqui, ele tem uma componente vertical, né? Então, esse vetor aqui, ele não tem. Por quê? Porque ele está totalmente distribuído no espaço, tipo, só na horizontal. Então, o módulo desse vetor aqui, por exemplo, seria, vamos considerar que esse quadradinho aqui é um. Cada quadradinho desse aqui vale um. Então, esse vetor aqui, ele vai ter um, 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 2, 3, 4. Ele tem 4 de tamanho. Então, o seu módulo aqui é 4, por exemplo. O módulo dele aqui é 4, né? Vou colocar assim. O módulo é 4. E a próxima característica aqui é a sua direção. O que que é a direção? A direção é como que ele está localizado no espaço. Ó, ele está deitado, ele está em pé, ele está oblíquo. O que que significa isso? Ó, ele está na vertical, ele está oblíquo, ele está na horizontal. Essas são as direções de um vetor. Nesse caso aqui, ele está deitado, ou seja, ele está na horizontal. Então a gente coloca assim, horizontal, né? E o sentido? O sentido dele é da onde ele está saindo para onde ele está indo. Aqui a gente vê o quê? Que ele está saindo da esquerda indo para a direita, né? Ou seja, o sentido dele é para a direita. Bom, isso é na física, né? E assim, na matemática, na álgebra linear, como que a gente trata esse vetor? Bom, a gente começa. Primeiramente, a gente tem que ter, na física também, um ponto de referência. Ou seja, é um sistema de coordenadas. A gente tem que definir um sistema de coordenadas. Bom, aqui esse vetor está definido, é porque eu não tinha escrito, mas o vetor ele sempre está definido, ele existe independentemente do sistema de coordenadas. Mas a gente diz que ele tem módulo, horizontal, todas essas características aqui, elas podem variar de acordo com o sistema de referência que eu adoto, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos desenhar um sistema aqui de coordenadas? Rapidinho. O plano cartesiano, né? Famigerado plano cartesiano. Eu vou colocar um plano cartesiano aqui, assim, onde aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. E aí, eu vou pegar um vetor oblíquo. Eu vou pegar três vetores, um oblíquo, um na vertical e na horizontal. Ó, este vetor oblíquo aqui, ele é oblíquo. Ou seja, como eu disse, imagine que você tem uma lanterna e joga ela aqui.
Jogou. Pá. Ele vai aparecer uma sombra dele aqui, né? E se eu pegar essa lanterna daqui de cima? Pá, imagina um poste. Vai mostrar uma sombra aqui. Ou seja, ele tem componentes verticais e horizontais, esse vetor. E aí eu posso decompor ele. Por exemplo, eu vou pegar essa. Vou pegar uma linha aqui. E eu vou. Olha, ele tá vindo até aqui assim, né? Vou pegar aqui a pontinha dele. Olha, ele tá vindo até aqui. E vamos considerar que. É, que cada quadradinho desse aqui vale um. Isso pode mudar, tá? Mas geralmente, tá em um. A gente chama isso de base canônica. Aqui é um. E aqui também. A gente chama isso de base canônica, que é esse quadradinho aqui valendo um. Então, esse vetor, quanto que ele vale? Ó, aqui eu vou chamar ele de U, é o vetor U, e vou colocar uma setinha em cima. O vetor U, essa projeção dele aqui, eu vou chamar de UX. Por quê? Porque é a projeção do no eixo X. E aqui, essa projeção aqui, vai ser o Y, porque está no eixo Y. Então, neste caso aqui, o X tem um, 2 quadrados. O Y tem um, 2, 3 quadrados. Então, eu posso definir o vetor U dessa forma assim. Eu vou dizer que o vetor U, ele é a componente dele no eixo X e a componente dele no eixo Y. Vou colocar dessa forma assim, e a componente dele no eixo Y. Ok? Então, ele é dividido em dois vetores, tá? E aí, esses vetores aqui, ou números também, né? Nesse caso aqui, eu vou dizer que ele vale um, 2. E aqui, um, 2, 3. Então, ele vale 2 no x e 3 no y. Ok? Então, este vetor aqui, ele é assim. Um, 2, 3. Tá. Eu apaguei para diminuir o espaço. Este vetor aqui, na componente x, ele tem 2, e na componente y ele tem 3 de tamanho, né? É o que a gente vê aqui. E bom, eu vou pegar outro vetor aqui. Eu vou pegar vou pegar esse vetor verde aqui, escrever ele assim aqui. E aí, ele é desse jeito aqui. Ou seja, tá vendo? Ah, eu vou jogar um negócio aqui, eu vou jogar uma lanterna aqui. Tem uma lanterna aqui, pá. E aí? Qual é a sombra que ele faz na parede? Nenhuma, né? Por quê? Porque ele não tem altura. Então, esse vetor aqui que eu vou chamar de V, este vetor aqui que eu vou chamar de V, ele só tem componente horizontal, né? Ele não tem componente Y. Então, o V, ele é quem? Eu só vou contar na horizontal. Um, 2, 3, 4. É até onde isso daqui está indo. Então, ele tem 4 de tamanho na horizontal. Então, ele tem 4 de tamanho na componente X. Então, é 2, 0. Quer dizer, 4, 0, né? 4, 0. Ele tem tamanhos 4 no X e tamanho 0 no Y. E agora, eu vou pegar outro vetor aqui. Vou pegar o vetor W. O vetor W, ele tem só componente vertical. Agora, dessa vez aqui, este é outro, ele só vai ter componente vertical. E aí, esse é o vetor W. E aí, como que a gente decompõe ele agora? A gente decompõe ele do mesmo jeito. Isso aqui é o vetor W. E vetor W, ele é desse jeito aqui assim. Ele tem na componente. Ó, pá, joguei uma lanterna aqui. Ele tem aqui, a sombra dele ele é a própria sombra dele, né? A projeção dele, porque ele tá no eixo. Mas e se eu jogo o sol aqui? Ah, o sol tá aqui agora. E aí? Ele não tem componente na horizontal. Ele não tem tamanho na horizontal, tá vendo? Ele não tem nenhum quadrado. Então, este vetor W aqui, ele é 0 no x e 2 no y, né? 1, 2. 2 no y. Então, a componente x dele é 0 e a componente y dele é 2. Posso representar dessa forma aqui, assim também e tal, mas a gente costuma fazer assim. Então, aqui tem essas componentes aqui assim, ok? Ia fazer duas aqui. O x é 2, o y é 3. Então, é muito importante a gente ter essa ideia que o vetor ele pode ou não ter composição. Só que se o vetor ele está distribuído no plano cartesiano,
no plano cartesiano, ele vai ter projeção horizontal e vertical, por exemplo. Ah, por mais que ele não tenha tamanho em um certo vetor, a gente coloca zero, tá? Significa que é zero o tamanho dele. Mas a gente sempre representa um vetor no R2, por exemplo, aqui seria o R2, né? Tipo, é um plano aqui, o plano cartesiano. A gente tem que representar ele por duas coordenadas, né? Digamos assim. E aí, esse vetor aqui, ele existe independente. Só uma coisa aqui, que a gente poderia mudar o sistema de coordenada. Imagina que eu coloco o sistema de coordenada assim, ó. Olha lá, você vai ver, ó, olha esse U aqui, tá vendo esse U? Eu vou colocar ele aqui assim, ó. É o mesmo U. Por quê? Porque ele tem dois tamanhos no X e no Y, tá vendo? 2 e 3. Então, esse daqui é o vetor U, tá vendo? Mas e aí, vamos supor que eu desenhe um sistema de coordenadas assim, ó. Desenhe ele assim. E aí? Vamos supor que eu desenhe ele assim aqui. E aí? Tipo, vou desenhar a partir daqui. Este vetor, desenhar aqui. Caramba. O vetor, ele tem. É o mesmo vetor, tá vendo? Até aqui mesmo eu poderia mudar. E aí, agora é assim. Mudei, agora é assim. É o mesmo vetor. Só que, se você reparar, as composições vão mudar aqui, né? Por quê? Porque agora, olhando daqui, ele não tem componente vertical, só aqui. Então, assim, as componentes de vetor mudam de acordo com o sistema que você está usando, ok? Isso é bem importante. Mais para frente a gente vai ver bastante disso, ok? Mas esse daqui é o básico. O vetor, ele carrega informações, muitas informações, e ele tem diversas aplicações. Não só na matemática e na física, bem como, mas ele tem na computação. Na computação, o vetor, dependendo da linguagem de programação, ele é uma lista. Ele é simplesmente uma sequência que eu guardo informações. Por exemplo, eu vou guardar as médias. Vou guardar as médias de um aluno, como se fosse uma gaveta, sabe? Pensa no armário. Um vetor seria um armário. Aí na primeira gaveta eu guardo as roupas, as camisas, né? Aí na segunda gaveta eu guardo bermudas, etc. Isso é um vetor também, em outro contexto. Bom, as operações básicas com vetores. Quando a gente utiliza os vetores por por componentes, né? Vamos supor que aqui, e eu posso representar o vetor tanto por colchetes quanto por parênteses. Por exemplo, eu tenho o vetor U aqui, e esse vetor U aqui, ele tem a componente x dele é 5 e a componente y dele é 3. E aí eu tenho o vetor V. O vetor V, ele vale 2 no x e 3 no y. E aí eu quero fazer a adição. Como soma esses dois aqui? É só fazer 1 mais V, e aí eu somo componente a componente. Entende? Componente a componente, desse jeito aqui, ó. Vai dar um novo vetor que em cada componente tem sua soma. 5 mais 2, 7. Soma a componente x, as componentes x, e depois soma as componentes y. 3 mais 3, 6. Então, a soma entre u e v é 7 e 6. Por quê? Porque é só somar componente x, componente x, componente y, componente y. Assim é a adição. Na subtração é a mesma coisa, só que você vai subtrair. Então, eu vou pegar os mesmos vetores. Vou pegar os mesmos vetores. Tem os mesmos vetores aqui. E eu vou fazer a subtração. Como que é a subtração? Subtração vai ser assim. U menos V. Fazer V menos 1 também. Fazer V menos 1. Pode ser bacana. Ó, V menos 1. Vai ser componente por componente também, ó. 2 menos 5, menos 3. 3 menos 3, 0. Então, o vetor subtração aqui desses dois é isso aqui, componente, componente. E a multiplicação por escalar? A multiplicação por escalar, o escalar é um número real. É um número que pertence aos reais. Ok? E aí eu vou pegar um vetor n qualquer, um vetor n, e aí eu vou dizer que esse n ele vale 3. Ou seja, eu estou definindo ele e ele só tem uma coordenada, 3. Poderia falar assim, poderia colocar assim também, ou assim, né? Vamos supor, poderia representar de duas formas, a gente já sabe disso. E aí ele só tem componentes x, né?
Ou seja, ele está assim, aqui na horizontal. Ele tem 3 de tamanho. Eu vou considerar que cada quadradinho desse aqui é 3. E aí, ele só tem uma direção, né? Então, uma dimensão. Então, assim, ele é desse jeito aqui. Ele não tem duas componentes, apenas uma. Neste caso aqui. Assim, ele está definido apenas nessa reta aqui, digamos. Porque se fosse num plano cartesiano, seria 3, 0. Mas vamos supor que eu estou falando aqui só dessa reta aqui. Estou falando só dessa reta, ele está definido assim. Como que a multiplicação por escalar, como que ela funciona? Ela vai esticar e ou mudar o sentido do vetor, diminuir também, tá? Ele pode esticar, diminuir e ou mudar o sentido. Porque, por exemplo, quando eu multiplicar aqui por 3, isso daqui vai triplicar, né? Quer dizer, ele tem tamanho 3, mas vamos supor que eu vou duplicar ele. Então, eu vou fazer 2n. 2 vezes n é a mesma coisa que fazer 2 vezes 3, porque só tem uma componente que é igual a 6. Então, agora essa seta aqui, ela duplicou de tamanho, né? Multiplicar por 2 é duplicar. Então, agora, vale isso aqui, ó. 6. 6 quadradinhos, tá vendo? Ele duplicou de tamanho. Mas e se eu multiplicasse, por exemplo, por menos 1? Se eu faço menos 1 vezes n, é menos 1 vezes 3, que é igual a menos 3. Ele inverte o sentido, né? Porque é um sinal negativo. Sinal negativo quer dizer que inverteu o sentido do vetor. E aí agora o vetor ele é assim. Aqui ele está vindo da esquerda para a direita, aqui ele está indo da direita para a esquerda. Ele mudou o sentido do vetor. Bom, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a regra do paralelogramo. Apesar da gente não trabalhar muito com isso aqui agora, é importante porque muitas pessoas usam da física, aparece muito na física por conta das grandezas vetoriais, né? Por exemplo, a força é uma grandeza vetorial. E aparece muito diagrama de forças e é bem necessário saber isso aqui dentro da física. E como a gente ainda é uma coisa que vai depender da lei dos cossenos, aí tem que ver um ângulo entre vetores, por exemplo, que tem um ângulo, a gente vai ver essa questão de ângulos um pouquinho mais para frente quando a gente definir o conceito de produto escalar, produto interno, ok? Que é usado para muitas coisas, bem importante. Então, vamos supor aqui que tem esses dois vetores aqui, u e v, e aí tem um ângulo aqui entre eles, qualquer, e eu quero saber qual é o vetor resultante. Como que eu acho o vetor resultante entre dois vetores aqui? Essa, nesse diagrama aqui. Como que eu faço isso? Bom, eu vou pegar primeiramente a ponta de algum vetor. Tá vendo? Por exemplo, o vetor V aqui, a ponta dele está aqui. A partir daqui, eu vou traçar uma reta paralela a U, paralela a outro vetor. Por exemplo, aqui assim, ó. Eu tracei uma reta paralela ao vetor U a partir da ponta do V. E aí, eu vou agora no vetor U e vou traçar na ponta dele, vou traçar uma reta paralela ao vetor V. Não sei se eu falei paralela aqui também. Aqui é paralela, tá vendo? Paralela. E aqui também vai ser paralela, tá? Posso ter me confundido. Aqui vai ser paralela também. Então, vou traçar uma reta paralela aqui assim. E aí? Tá, tá tão paralela assim, né? Calma aí. Acho que assim, ok. Eu vou traçar até encontrar a interseção. Aí eu encontro ela aqui, tá vendo? Eu encontrei ela aqui. Isso daqui é interseção, ó. Isso daqui é interseção. Então, o paralelogramo, ele se formou, tá vendo? Por isso que se chama paralelogramo, por conta disso aqui, ó. É a figura aqui, essa é a regra do paralelogramo. E agora, o vetor resultante, entre a soma desses dois, que eu vou chamar de S, o vetor resultante S é U mais V. E aí, a partir daqui, eu pego a origem e vou até a interseção. Isso vai dar o vetor resultante. A soma de U mais V. Que é exatamente S, que eu chamei aqui. E como que a gente calcula o módulo de S? Utilizando a lei dos cossenos para esse caso aqui. Por quê? A gente tem que tomar um pouco de cuidado que a lei dos cossenos, ela geralmente utiliza esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa. E aí, esse ângulo alfa, ele faz com que a lei dos cossenos seja, por exemplo, seria algo assim, S ao quadrado é igual U ao quadrado mais V ao quadrado menos 2 vezes U vezes V vezes o cosseno de alfa.
Porém, nós não estamos utilizando o alfa. A gente tem teta, a gente não tem o alfa. Então, o que que acontece? A gente vai, é, a fórmula, em vez de ser menos, vai ficar mais. Então, vai ser S ao quadrado. Aqui a gente sempre está tratando os módulos, tá? S ao quadrado vai ser U ao quadrado mais V ao quadrado. Sempre lembra que aqui a gente está falando dos módulos. Mais duas vezes U vezes V vezes o cosseno de θ. Essa é a lei dos cossenos para esse caso aqui, utilizando esse ângulo θ. É dessa forma que a gente pode calcular é, um módulo desse vetor S aqui, tá bom? Como a gente não falou ainda sobre o módulo de um vetor, por exemplo, porque isso envolve o produto interno. Tudo bem que a gente falou sobre aquele módulo assim, né? Por exemplo, aqui assim, né? Ah, o módulo desse vetor aqui dá para achar, porque é o próprio componente. Mas e esse vetor aqui, por exemplo? E esse vetor aqui? Sem utilizar isso aqui? Como que fica, né? Sem somar componente por componente. Porque nesse caso aqui, geralmente quando tem esses problemas aqui, você só tem os módulos. Às vezes você tem as componentes. Quando você tem as componentes, é só você somar, pô. Por exemplo, tu tem a componente aqui, x, tu tem componente do de x, e aí tu tem componente de y de v e o de y também. Então, tipo assim, tu consegue somar as componentes. É que nem daquela forma lá, que tava aqui. Mas às vezes você não consegue ter. Então você tem que utilizar a lei dos cossenos. Só que a gente vai trabalhar com isso, com ângulo entre vetores mais para frente, depois que a gente definir produto interno, tá? O produto escalar. Aí a gente pode falar em norma, que seria esse módulo. Só que norma é uma generalização do módulo. O que que é o módulo? O módulo é o tamanho de vetor. Aí a norma, ela também é mede, entre aspas, o tamanho de vetor. Porém, de qualquer coisa. Então, assim, existe norma de matriz, e a gente vai ver no próximo vídeo que o vetor, ele é um caso particular de matriz. Então, a matriz, ela é uma generalização de um vetor, e a gente chama de vetor multidimensional. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, eu aguardo vocês, e até a próxima, pessoal. Valeu!